Palavra de Deus, o domínio papal, o domínio da besta, melhor dizendo, que é o domínio papal, foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Você pode olhar aqui, esse foi o período de domínio, conhecido também como Idade Média, o período das Cruzadas, o período da Santa Inquisição, que cá para nós, né? De santa só tinha o nome, porque era uma chacina e uma pouca vergonha o que a Igreja Romana fez com os cristãos. Olha, durante este período, a Igreja queimou Bíblias, como já falei, a Igreja torturou cristãos, como já falei também, e você pode, inclusive, dar uma olhada aqui nesses instrumentos de tortura. Vários instrumentos que eles usaram para torturar pessoas. Você está vendo aqui, olha, alguns instrumentos de tortura. Sim, foi o sistema papal, sim senhor, que fez tudo isto. Foi o domínio do catolicismo, do romanismo que fez tudo isso. Mas você deve ter certeza de uma coisa. Durante os 1260 anos, foi um período escuro, foi um período de apostasia, foi um período de retrocesso, de atraso. Mas também estava se cumprindo a profecia da palavra de Deus. E acredite, esse Deus maravilhoso, esse Deus criador dos céus e da terra, ele jamais irá abandonar aqueles que realmente têm Jesus no coração, aqueles que realmente querem estudar a palavra de Deus. E agora você vai ver o ponto final, o ponto principal desse tema. Eu vou fazer um cálculo, uma conta, um gráfico, e você vai descobrir o que quer dizer e como se entende o número 666. Está preparado? Se você está preparado, então vamos lá. Pegar a Bíblia e analisar item por item. Vamos lá. A palavra de Deus é muito clara e nós vimos em Apocalipse 13 o domínio da besta do Apocalipse. 1260 anos, 42 meses proféticos. E você também viu que uma das cabeças da besta seria golpeada de morte. Golpeada de morte. Quando isso aconteceu? Vamos olhar aqui no computador. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Quando foi que tudo isso aconteceu? Quem foi que deu o poder à besta? O dragão deu à besta o poder, o trono e grande autoridade. Todo o domínio da besta do Apocalipse vem de Satanás. As fogueiras da Inquisição. Vejam, os leões, quanta coisa horrível eles fizeram na Idade Média. Olha aqui, a liderança botando fogo em alguém. E aqui, em 1798, um dos papas foi preso por Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. Prenderam o papa e ele foi colocado numa prisão feita sob medida para ele. E ali ele morreu. E de 1798 a 1929... nós temos o golpe mortal e durante este período a terra ficou sem o domínio papal. Em 1929, Benito Mussolini, já ouviu falar dele? Benito Mussolini, um dos líderes do romanismo. Ele devolveu a autoridade papal, devolveu a supremacia papal e para homenagear a volta do sistema papal, Benito Mussolini resolveu dar um presente ao Papa, à Igreja Católica. E sabe qual foi o presente? 44 hectares de terra. Que presente interessante. O que é isto? Isto, meu amigo, os 44 hectares é o Vaticano de hoje. O Vaticano, 44 hectares, exatamente o presente de Benito Mussolini ao sistema papal. E a ferida mortal foi curada, e o domínio voltou. E até hoje, o domínio papal está aí. E a Bíblia Sagrada diz claramente que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Você viu? Aonde esse poder vai, todo mundo vai atrás e estão maravilhados seguindo esse poder. Olha esse quadro. Não parece um grupo de pentecostais? Mas não são pentecostais. São ministros da Igreja Romana. Eles estão numa grande comemoração, porque numa noite, a noite de São Bartolomeu, 70 mil cristãos foram assassinados. E o sangue dos cristãos corria na rua como enxurrada. Meu amigo, este é o poder que a Bíblia chama de besta. Besta, não no sentido pejorativo, mas mostrando as garras de um poder, mostrando
um poder como um animal feroz, por isso a palavra besta. Seguir os ensinos da besta é adorar o próprio dragão. Diz a Bíblia, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para perseguir 42 meses ou 1260 anos. Aqui está o trono da besta do Apocalipse. E diz a Bíblia, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aonde ele vai, a humanidade entra num bloco e as pessoas começam a seguir. Algumas pessoas choram, outras desmaiam, outras se ajoelham. É um momento de transe até. Sim, meu amigo. Ele se assentaria no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora eu tenho para você a prova dos 9. Quem são os adoradores da besta? Quem são os seguidores desse poder? Resposta: aqueles que não têm o nome no livro da vida. Estes são os seguidores da besta do Apocalipse. Ah, mas a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule o número da besta. É o número de um homem, e esse número é 666. Naquela mitra que o Papa usa, aquele chapéu grandão que ele usa, tem um nome escrito ali, e é Vicarius Filii Dei. Sabe o que significa? Vigário Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. É uma blasfêmia, porque o representante do Filho de Deus é o Espírito Santo. E o cabeça da igreja não é o sistema papal, é Jesus Cristo. E esse título, Vicarius Filii Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filii aqui e dei aqui. Vicarius Filii Dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1 novamente. O V vale 5. E o S, 0. Lembre-se que vicarius, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicarius deu 112. Vamos ver Filii. O F, 0. O I vale 1. O L vale 50. O outro I vale 1. E o outro também vale 1. Filii deu 53. E agora Dei. O D vale 500. O E, 0. E o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta. É o número de um homem. E é 666. E agora? Está certo ou está errado? Agora, uma vez eu vi alguém indo num programa de jovens na televisão e dizendo que Ellen White é a besta do Apocalipse. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Porque a Bíblia diz que é número de homem. E diz, é 666. E diz que a besta está centralizada entre 7 montes. E Roma é a cidade das 7 colinas. A besta do Apocalipse está em Roma. É o sistema papal realmente. Mas diz a Bíblia que o objetivo de Satanás é devorar toda a terra, é fazê-la em pedaços, é pisar aos pés. O objetivo do inimigo, a ira de Satanás, é fazer guerra contra o povo de Deus, é proferir palavras contra Deus, é magoar o povo de Deus e mais, é deitar a verdade por terra, é especialista em confusão, diz a Bíblia, e causaria estupendas destruições. É isso aí. A palavra de Deus